valentões, surpreendidos ao ver cachorrinho calmo salvar menina em apuros com a ajuda da Delta Force. Era uma tarde quente em Vila Esperança, o tipo de calor que grudava na pele e deixava tudo meio anestesiado. Os valentões da cidade, um grupo de garotos com mais músculos do que juízo, zanzavam pelas ruas, rindo e provocando quem passasse. O líder, Leandro, tinha um jeito arrogante que fazia os outros se calarem ao seu redor. Mas o que esses garotos não esperavam era que o destino lhes reservado uma cena digna de um filme. Um carro capotado na estrada deserta, e dentro dele, uma garota desesperada. A menina estava presa, a respiração rápida e um brilho de medo nos olhos. Entre os destroços, ela pedia ajuda, sua voz quase não se ouvindo. Ouvindo os gritos dela, o grupo se aproximou, com a adrenalina subindo e a curiosidade pulsando. Mas foi então que algo inusitado aconteceu. Um pequeno cachorrinho, um vira-lata de pelagem marrom claro, apareceu do nada. Ele parecia calmo, seu. Os valentões trocaram olhares. É só uma garotinha. O que vamos fazer? A tensão pairava no ar, e os gritos da menina aumentavam. Enquanto isso, o cachorrinho começou a latir, numa insistência que parecia cheia de urgência. Os garotos riram, a situação quase cômica. Mas algo no olhar da criatura fez Leandro hesitar. Aquilo não era normal. Ele se lembrou de como sua própria vida tinha se moldado em torno de fazer os outros se sentirem pequenos. Vamos ajudar, disse Leandro, a voz saindo mais suave do que imaginara. O grupo ficou em silêncio, surpreso com a decisão. Os ânimos mudaram. A coragem começou a roubar o espaço da bravata. Mas enquanto eles se preparavam para abordar o carro, sirenes começaram a soar. Era a Força Delta, a unidade de elite conhecida por resolver situações em que até os mais valentes hesitavam. Com a chegada da equipe, a tensão aumentou. A garota, que antes parecia perdida, agora parecia carregar um peso maior. Os agentes se moviam rápido, mas Leandro percebeu que mesmo com a intervenção deles, algo estava errado. Ele não sabia o que era, mas um sentimento estranho apertava seu peito. O cachorrinho, ainda ao seu lado, olhava para a menina, como se tivesse um plano que ninguém conseguia entender. E naquele momento, as perguntas começaram a surgir. Quem era de verdade aquela menina? Quais segredos ela escondia que valiam a atenção da Força Delta? As vozes dos valentões agora ecoavam em suas cabeças, cheias de questionamentos sobre o que era certo e errado. O que se esperava deles? Eram os valentões que sempre intimidavam, ou de alguma forma, podiam se tornar os heróis desta história. Enquanto a atividade se tornava caótica, e os agentes tentavam entender a situação, as emoções de Leandro se misturavam com as da garota. As possibilidades agora pareciam infinitas, mas também cheias de perigos. O pequeno cachorrinho, com sua calma, era o único que parecia saber o que fazer. E com isso, a pergunta crucial pulsava em suas mentes. Quem são realmente os valentões? E quem irá salvar todos eles de si mesmos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa com. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava pesada no ar, mas de repente tudo parecia prestes a mudar. O cachorro continuava ao lado de Leandro,
observando a cena com um olhar que de alguma forma transmitia calma em meio ao caos. Os agentes da Força Delta se apressavam, mas algo no jeito como a menina olhava para eles fazia o coração de Leandro acelerar. Então, algo estranho aconteceu. Um homem com um olhar sério e uma farda impecável começou a se aproximar da menina. Ele estava na frente do carro capotado, prestes a quebrar o vidro para socorrê-la. Mas no exato momento em que levantou a mão, a menina gritou: "Pare!" Sua voz ecoou, firmemente, cortando a tensão como uma faca. Todos se congelaram. Leandro olhou confuso. Por que ela gritou? O silêncio foi ensurdecedor por um segundo. E então a menina começou a tremular, como se algo dentro dela estivesse prestes a se soltar. Depois ela falou novamente. "Eu não sou quem vocês acham que sou." Seu olhar passou de desespero para um foco intenso, como se estivesse se preparando para uma guerra. O grupo de valentões e os agentes se entreolharam, atordoados. "O que você quer dizer?" falou Leandro, sua voz soando mais fraca do que pretendia. Mas não importava. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Eu sou a filha do chefe do cartel." A revelação foi como um soco na barriga de todos. O silêncio foi quebrado por murmúrios nervosos. A menina, que parecia apenas uma vítima, agora se revelava como uma peça central em um jogo muito maior. Uma engrenagem em uma máquina de violência. Enquanto a declaração se instalava no ar, o cachorro latiu, parecendo perceber a mudança drástica na situação. A adrenalina tomou conta de Leandro. Ele olhou para o garoto ao seu lado, que parecia ter levado um tapa na cara. "Você está brincando!" Um dos valentões exclamou, a incredulidade clara em sua voz. "Se vocês me ajudarem, posso convencê-los a me deixar ir", ela implorou, sua voz tremendo. Tudo o que Leandro acreditava saber sobre aquela menina desmoronou em um instante. Ele tinha pensado que ela era apenas uma garota comum, presa e com medo. Mas agora seus olhos carregavam uma história muito mais sombria. Os agentes da Força Delta, antes tão confiantes, agora hesitavam, incertos sobre como agir. O homem que liderava havia se contido e estava observando a situação com um novo olhar, como se a menina fosse um peixe fora d'água em um aquário de tubarões. Então, como se a intensidade não pudesse aumentar mais, uma explosão atrás deles fez o chão tremer. Vários homens armados surgiram de trás de árvores e arbustos que cercavam a estrada deserta. O cartel, eram eles, e estavam prontos para resgatar a menina a qualquer custo. O clima virou e, de repente, todos estavam em perigo. Os valentões, que tinham apenas ficado pensando em se mostrar, agora estavam enfiados em algo muito maior do que eles. Não havia mais como retroceder. A menina tremia, o cachorro rosnava, e Leandro sentiu algo esfriar em seu peito. O que fazer agora? Quem realmente eram os valentões? E mais importante, quem realmente era aquela menina? A verdadeira batalha estava prestes a começar, e a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer ainda mais. A explosão atrás deles parecia um trovão, sacudindo a terra e fazendo os valentões se encolherem de medo. O caos se espalhou como fogo, e Leandro sentiu seu coração disparar. Homens armados avançavam, um verdadeiro exército em busca da menina. O cachorro latiu, um som desesperado, como um alerta de que nem tudo estava perdido. "Fuja!" Leandro gritou, mas a menina estava paralisada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de pânico e determinação, um contraste que deixou Leandro confuso. Um dos valentões, Miguel, virou-se para Leandro.
O que fazemos agora? Eles vão nos fazer de alvo. A voz dele tremia, e Leandro sabia que a culpa pelo que estava acontecendo começava a pesá-lo. Cala a boca, Miguel. Temos que pensar. Leandro respondeu, a adrenalina deixando-o infrêmito. Era agora ou nunca. Eles precisavam se unir. Mas então, justo quando a situação parecia completamente fora de controle, a menina gritou novamente. Parem! Embora o caos estivesse cercando, sua voz se destacava com uma clareza surpreendente. Os homens armados hesitaram, quase confusos. Eu posso ajudá-los. Ela apontou para um dos armados. Um homem com um olhar faminto, como se ela soubesse algo que eles não sabiam. Eles estão me procurando. Se me deixarem sair, posso garantir proteção para qualquer um que me ajude. A tensão mudou de direção. O homem armado se aproximou lentamente, sua expressão se tornando uma mistura de dúvida e interesse. Como podemos confiar em você, garota? Um brilho maligno passou pelos olhos dela. Porque se você não me ajudar, meu pai não vai ficar apenas bravo. Ele não é um homem que gosta de perder. Se me deixarem aqui, vocês se tornarão alvo. As palavras dela pairaram no ar, frias como a brisa noturna. Leandro sentiu sangue esmorecer em suas veias. O que ela estava insinuando? Qualquer um que já estivesse no jogo do cartel sabia que eram eles que sempre ganhavam. E agora ela usava isso como moeda de troca. O cachorro ficou em pé, tenso, os olhos fixos na menina, como se tentasse entender a transformação que ela estava provocando. Isso é só uma jogada dela, não é? Miguel disse, a inquietação transparecendo em sua voz. Mas e se for verdade? Leandro questionou, a guerra de emoções em seu peito se tornando insuportável. O que fazemos? Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão estourou à esquerda, e a fumaça começou a envolver a cena, criando um manto de morte e destruição. As vozes dos valentões tornaram-se gritos de pânico, e Leandro percebeu que não havia mais tempo para indecisão. Sigam-me! Ele gritou, puxando Miguel e os outros para o lado oposto. Caiu uma cortina de fumaça, e no meio do pânico, uma sensação estranha começou a nascer em seu estômago. Ele olhou para a menina e percebeu que ela não era apenas uma garotinha assustada. Ela estava manipulando todos. Foi nesse momento que o cachorro, por algum motivo, decidiu correr em direção à menina. Em um movimento rápido, ele se lançou em direção a ela, e num piscar de olhos, sua verdadeira natureza se revelou. O pequeno vira-lata se transformou em um imenso cão de guarda. O tamanho e a força do animal causaram uma onda de choque na multidão, enquanto o homem armado recuava. Como isso é possível? Leandro murmurou, o choque e a confusão tomando conta dele. A menina sorriu, um sorriso que deixava seus olhos cheios de malícia. Vocês pensaram que eu era só uma vítima? O jogo está apenas começando. E com isso, todo o panorama da cena mudou. O que antes parecia uma situação de resgate, agora se tornava uma batalha em que Leandro e seus amigos se viam enredados. E a linha entre heróis e vilões se desfazia diante deles. A verdade que se ocultava naquela tarde quente em Vila Esperança era mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Qual era o verdadeiro propósito dela? O que eles realmente estavam enfrentando? O cão, agora imponente, estava ao lado da menina, e Leandro só conseguia pensar. Quem eram os verdadeiros valentões? O cachorro agora era uma montanha de músculos e pelo espesso. Um verdadeiro guardião ao lado da menina, que parecia estar se divertindo com toda a situação. O caos pegou de surpresa aos valentões, e Leandro até se esqueceu do medo que sentia observando a transformação diante dele. Mas nesse momento de tensão, o que realmente chocou não foi o cão, mas a menina. Ela ergueu a mão, um gesto sutil mas cheio de poder. Parem, vocês têm que ouvir.
Sua voz cortou o ar como uma faca. Os homens armados hesitaram, confusos, os olhares trocados entre si, duvidando do que estavam vendo. Leandro estava paralisado. A adrenalina pulsando em suas veias, e de repente, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Daniel, o amigo de infância de Leandro, que todos acreditavam estar desaparecido há meses. A expressão de Daniel era uma mistura de dor e resoluta determinação. Ele estava vestido como um dos homens armados, mas ao invés de terror, seus olhos brilhavam com um tipo conhecido de gratidão e alívio. "Daniel!" Leandro gritou, a voz falhando. "O que você está fazendo aqui?" Eu precisava ajudar." Daniel respondeu, vacilante, tentando parecer bravio, mas a verdade estava escrita na sua face. "E eu não sou só um soldado, sou um traidor." Um murmúrio percorreu o grupo. Era como se a terra começasse a tremer sob os pés de Leandro. Ele não conseguia acreditar. O garoto que sempre esteve ao seu lado nas travessuras tinha se tornado um deles, parte do cartel, envolvido na mesma rede de violência que agora cercava a Vila Esperança. Você estava do lado deles o tempo todo. Leandro disparou, seu coração disparando, a traição queimando como ácido em sua garganta. "Não foi assim que começou, cara. Eu só queria sair daquela vida. Fui forçado a fazer o que eu fiz." Daniel se apressou, seus olhos da menina para os valentões, conectando todos em uma rede de falsas certezas. A menina, sua expressão mudando rapidamente, segurou a mão de Daniel. "Ele pode ser útil. Eu posso me proteger, mas preciso de ajuda." "Precisamos dele." Havia um brilho estranho em seus olhos que deixou Leandro inquieto. O rosto de Daniel estava marcado pela dor, mas sua determinação era palpável. Os homens armados estavam se aproximando, e a situação estava prestes a ficar ainda mais feia. Edward, um dos valentões mais ousados, quase pulou na direção de Daniel. "Como podemos confiar em você agora?" A insegurança estava ressoando em cada um deles. O cachorro rosnou, pronto para atacar a qualquer momento, enquanto a tensão se acumulava, carregando uma eletricidade no ar. "Se você me deixar, você ficará em perigo. Meu pai não vai parar enquanto não me tiver de volta." A voz da menina atingiu todos como um soco, e as palavras dela se amalgamaram com o caos ao redor. "Mas se vocês me ajudarem, eu prometo que posso colocar um fim no cartel." Leandro sentiu um nó se formando em sua garganta. O que estava acontecendo? Toda a sua vida foi construída em torno de adjetivos como bravura e proteção. "E se você estiver mentindo, o que você realmente deseja?" perguntou ele, o medo paralisando. A menina sorriu, uma expressão assustadoramente segura. "A verdade é que tudo isso é um jogo, e só o controle pode mudar as regras." Sua risada soou como uma lâmina afiada no ar, e a escuridão pareceu se aproximar, e no auge da tensão, uma nova explosão estourou atrás deles, desta vez muito mais próxima. A terra tremeu, poeira e fumaça cobriram o local, e os gritos se tornaram um coro caótico. Leandro olhou para Daniel, para o cachorro e para a menina. E a pergunta final pairou em seu coração. O que mais eles esconderão na sombra? Ninguém sabia que o jogo estava apenas começando. E no fundo, Leandro percebeu que talvez, apenas talvez, ele não fosse o verdadeiro valentão da história. Mas nesse momento de tensão, o que realmente chocou não foi o cão, mas a menina. Ela ergueu a mão, um gesto sutil, mas cheio de poder. "Parem! Vocês têm que ouvir." Sua voz cortou o ar como uma faca. Os homens armados hesitaram, confusos, os olhares trocados entre si, duvidando do que estavam vendo. Leandro estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, e, de repente, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Daniel, o amigo de infância de Leandro, que todos acreditavam estar desaparecido há meses. A expressão de Daniel era uma mistura de dor
e resoluta determinação. Ele estava vestido como um dos homens armados, mas ao invés de terror, seus olhos brilhavam com um tipo conhecido de gratidão e alívio. "Daniel!" Leandro gritou, a voz falhando. "O que você está fazendo aqui?" Eu precisava ajudar", Daniel respondeu, vacilante, tentando parecer bravio, mas a verdade estava escrita na sua face. "E eu não sou só um soldado. Sou um traidor." Um murmúrio percorreu o grupo. Era como se a terra começasse a tremer sob os pés de Leandro. Ele não conseguia acreditar. O garoto que sempre esteve ao seu lado nas travessuras tinha se tornado um deles. Parte do cartel, envolvido na mesma rede de violência que agora cercava Vila Esperança. "Você estava do lado deles o tempo todo?" Leandro disparou, seu coração disparando, a traição queimando como ácido em sua garganta. "Não foi assim que começou, cara. Eu só queria sair daquela vida. Fui forçado a fazer o que eu fiz." Daniel se apressou, seus olhos da menina para os valentões, conectando todos em uma rede de falsas certezas. A menina, sua expressão mudando rapidamente, segurou a mão de Daniel. "Ele pode ser útil. Eu posso me proteger, mas preciso de ajuda. Precisamos dele." Havia um brilho estranho em seus olhos que deixou Leandro inquieto. O rosto de Daniel estava marcado pela dor, mas sua determinação era palpável. Os homens armados estavam se aproximando, e a situação estava prestes a ficar ainda mais feia. Edward, um dos valentões mais ousados, quase pulou na direção de Daniel. "Como podemos confiar em você agora?" A insegurança estava ressoando em cada um deles. O cachorro rosnou, pronto para atacar a qualquer momento, enquanto a tensão se acumulava, carregando uma eletricidade no ar. "Se você me deixar, você ficará em perigo. Meu pai não vai parar enquanto não me tiver de volta." A voz da menina atingiu todos como um soco, e as palavras dela se amalgamaram com o caos ao redor. "Mas se vocês me ajudarem, eu prometo que posso colocar um fim no cartel." Leandro sentiu um nó se formando em sua garganta. O que estava acontecendo? Toda a sua vida foi construída em torno de adjetivos como bravura e proteção. "E se você estiver mentindo, o que você realmente deseja?" perguntou ele, o medo paralisando. A menina sorriu, uma expressão assustadoramente segura. "A verdade é que tudo isso é um jogo, e só o controle pode mudar as regras." Sua risada soou como uma lâmina afiada no ar, e a escuridão pareceu se aproximar. E no auge da tensão, uma nova explosão estourou atrás deles, desta vez muito mais próxima. A terra tremeu, poeira e fumaça cobriram o local, e os gritos se tornaram um coro caótico. Leandro olhou para Daniel, para o cachorro e para a menina, e a pergunta final pairou em seu coração: o que mais eles esconderão na sombra? Nesse instante, Daniel, com expressão de desespero, ergueu um dispositivo nas mãos. Um controle remoto. "Ela está certo. Não é só um jogo. O que vocês não sabem é que ela decidiu acabar com tudo isso. Ela armou tudo." A revelação o atingiu como um raio. "Você tá mentindo!" Leandro gritou, desmoronando ao ouvir as palavras de seu amigo. "Não pode ser verdade." "É verdade, Leandro. Ela vai nos destruir a todos se não a seguirmos", Daniel replicou, seu olhar fixo na menina. O que antes parecia uma luta pela liberdade, agora se tornava um jogo onde suas vidas estavam em jogo. "O que mais você escondia, garota?" Miguel perguntou, a voz tremendo. A menina parou, um brilho insano em seus olhos. "Essa equipe inteira tá aqui por causa de mim. E se me deixarem, posso levar todos vocês a um novo começo. Mas se não, vão ver o que eu sou capaz." E antes que alguém pudesse protestar, uma risada ecoou. Uma sombra aterrorizante surgiu atrás dela na fumaça. Um dos homens do cartel que tinha conseguido escapar dos braços da Força Delta. A tensão que pairava agora era pura eletricidade, e o clima mudou radicalmente. A pergunta pairava no ar. A tensão era palpável.
Quem realmente está no controle? E nesse momento, Leandro percebeu que a batalha estava apenas começando e que, de alguma forma, todos estavam mais conectados do que nunca. A tensão no ar era palpável. As explosões ainda ecoavam, e Leandro sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como um choque elétrico. Ele olhou para a menina, que tinha um sorriso misterioso, e para Daniel, que agora parecia mais um estranhamento do que um amigo. O grupo estava dividido, e a ameaça iminente de homens armados rodeava-os como hienas famintas. "Precisamos de um plano", gritou Miguel, adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que alguém pudesse articular uma ideia, o cachorro, agora majestoso e feroz, avançou em direção ao cartel. Ele rosnava, um guarda feroz. Mas Leandro só pôde pensar em como a situação havia mudado. A menina ainda controlava tudo, e ele podia sentir que ela guardava segredos profundos. "Se não temos um plano, precisamos sair daqui agora", Leandro insistiu, o nó na garganta doendo. Mas a menina não parecia alarmada. "Vocês todos não entendem. Até mesmo vocês", ela disse, agora com controle acentuado em suas palavras. "A verdade é que todos aqui somos apenas peças em um tabuleiro maior." "Que tabuleiro?" Edward disparou, visivelmente confuso e nervoso. "O que você está tramando?" Ela deu um passo à frente, seus olhos brilhando de uma forma perversa. "Não percebem? Isso tudo era apenas um teste. Vocês foram escolhidos." O que começou como um grito de desespero, agora parecia mais um grito de vitória. Um silêncio desconcertante tomou conta do grupo. Leandro sentiu que a terra sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. "Escolhidos? Pra quê?" Ela olhou para Daniel e um sorriso sutil surgiu em seus lábios. "Daniel, você é mais importante do que imagina. Você e seu potencial. E todos vocês também têm um papel a desempenhar." "Eu não quero fazer parte de nada. O que está acontecendo?" Daniel gritou, sua expressão uma mistura de confusão e raiva. "Você me trouxe para isso? Para ser parte do seu jogo?" "Você já estava no jogo, Daniel", ela retrucou. "Agora você só tem a oportunidade de jogar o seu papel. Temos que acabar com o ciclo, e vocês são a chave." Antes que anyone pudesse entender completamente a gravidade da situação, a explosão atrás de eles foi ensurdecedora, mas o som não foi o único problema. Um brilho ofuscante cortou a fumaça e se espalhou como fogo. Em segundos, um dos homens armados foi atingido e caiu, enquanto outros olhavam em estado de choque. Mas, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Daniel, num momento de desespero ou bravura, ergueu a arma que um dos caídos deixara para trás e apontou para a menina. "Se isso for um teste, então eu definitivamente não quero participar. O que você realmente é?" O ar parou. O cachorro rosnava, e todos se voltaram para a derradeira reviravolta. Você não pode estar pensando em..." A menina hesitou, seu sorriso desaparecendo, transformando-se em uma expressão de surpresa. Ela não esperava essa reação. "Daniel, isso não era parte do plano." "Qual plano? Que jogo é esse?" A indignação em sua voz ressoava com uma verdade crua. "Um jogo que você começou", respondeu ela, o tom de voz mudando, revelando algo sombrio e profundo. "Você não se lembra? Enviamos você para lidar com as coisas por dentro. E você era quem enganava a todos. Tudo fazia parte do nosso esquema, e agora você pode escolher de que lado realmente está." As palavras dela atingiram o grupo como um clamor devastador. Leandro sentiu o mundo girar. Ele nunca imaginara que Daniel, seu amigo de longa data, estava envolvido em algo tão sombrio. Mas Daniel, incapaz de assimilar o impacto, hesitou com a arma. "Vocês não podem, sempre souberam!" exclamou, os olhos se preenchendo de ira. A fumaça envolvia tudo, enquanto Leandro percebeu que as linhas entre certo e errado, amigo e inimigo,
estavam mais borradas do que nunca. E de repente Daniel disparou. A bala cortou o ar e atingiu diretamente. Não houve tempo para pensar. O grito que ecoou na cena, a queda de um corpo ao chão, transformou todos os presentes. O mundo deles tinha mudado para sempre. Agora, no meio do caos, a verdadeira batalha estava apenas começando. E Leandro, questionando tudo ao seu redor, sentiu que as consequências da decisão de seu amigo ecoariam para sempre. O que havia sido um simples resgate, agora se tornaria um jogo mortal. E as consequências, a verdade escondida, estariam prestes a surgir, desafiando tudo o que eles conheciam sobre justiça e lealdade. Leandro poderia confiar em alguém novamente? E como poderiam escapar do labirinto intrincado que se desenrolava diante deles? O tiro ecoou no ar. A fumaça e a poeira ainda dançavam enquanto todos encaravam o horror. O corpo do homem armado caiu e a tensão virou um maremoto. Os olhos de Leandro se dividiram entre Daniel e a menina, como se o tempo tivesse congelado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O cachorro, agora de pé, rosnou ferozmente, observando qualquer movimento. A menina, até então, confiante, hesitava. O brilho em seu olhar era de um desespero oculto, algo que ninguém percebeu até agora. "Daniel, você não deveria ter feito isso!" Ela gritou, a voz falhando, revelando um traço de verdade. "Não ia deixar você manipular a situação, garota." Daniel retrucou, olhando ao redor, nervoso e incerto da própria escolha. Os outros valentões trocavam olhares, confusos e inquietos. O que significava essa traição de Daniel? O que estava acontecendo? Mas então, a terra sob seus pés começou a vibrar de novo, como se algo estivesse prestes a explodir. O homem caído não era o que parecia. Ele começou a convulsionar, e em um instante, uma luz ofuscante emergiu de dentro de sua camisa. O que estava acontecendo? Todos gritaram. Um pânico descontrolado tomou conta do grupo enquanto a marca da explosão se aproximava. "É uma armadilha", alguém gritou. Mas era tarde demais. A luz se intensificou e, em uma erupção de caos, algo terrível aconteceu. O corpo do homem armado se desfez em uma série de fragmentos luminosos, e de repente o ambiente parecia se desmaterializar. As paredes da realidade se distorceram, revelando um cenário alternativo, uma tela sobre outra. Em um átimo, a estrada, o carro capotado, tudo desapareceu. Leandro sentiu um frio na barriga. Eles estavam em outro lugar. O que parecia ser uma tarde quente havia se transformado em um pesadelo surreal. E no meio disso, naquele novo mundo distorcido, ele viu algo mais. O verdadeiro cartel não era só uma organização criminosa. Era um jogo interdimensional. Um labirinto de estratégias onde as vidas não eram apenas vidas, mas peças de um tabuleiro cósmico. "Eu avisei vocês", a menina gritou, agora com uma expressão que Leandro nunca tinha visto antes. Ela tinha mudado. Uma aura de poder a cercava, mais forte do que qualquer coisa que ele já viu. "Vocês não entenderam o que se passa aqui. Seu destino foi escolhido antes de vocês nascerem." Os valentões estavam atordoados, seus rostos pálidos. "Como assim?" Miguel murmurou, a verdade se firmando. "Você está brincando?" "Eu não sou apenas a filha do chefe do cartel. Sou a guardiã de todas as realidades. Cada escolha que vocês fazem nos mundos que habitam cria ramificações. E eu sou a responsável por equilibrar isso." As palavras dela ecoaram na mente de Leandro, um eco aterrador. O que aconteceria se ele tivesse ignorado sua voz? E Daniel, que sempre foi seu melhor amigo, mesmo ele? O que ele tinha a ver com tudo isso? Tudo fazia sentido de um jeito insano. O abandono dos laços de amizade, as tramóias. Ninguém era quem dizia ser. Daniel tremia, sua expressão refletindo um colapso interno.
Você sabia disso desde o começo, não sabia? Questionou, um fio de desespero em sua voz. E a menina apenas sorriu, uma expressão de poder maligno. Se você quiser continuar a viver, usará suas habilidades da forma que eu quiser. Todos vocês serão meus aliados, ou enfrentarão as consequências. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Leandro, enquanto o navio de relações e identidade se afundava. Não, não vamos nos tornar seus soldados. Daniel gritou, sua moral claudicando em pé na linha tênue do que eles sabiam ser certo. Mas antes que pudessem protestar, o cenário começou a se distorcer novamente. O próprio espaço estivesse mudando. A sensação de caos aumentava, e Leandro percebeu que seria necessário escolher entre se submeter ou lutar. Nesse momento, a última pergunta ecoou. Como eles mudariam o curso do jogo, agora que a verdadeira natureza do que enfrentavam se revelava? Desespero, fé, traição, e agora um novo jogo, com novas regras. O que mais poderia acontecer? E quem realmente detinha o poder? A tensão no ar era palpável. As explosões ainda ecoavam, e Leandro sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como um choque elétrico. Ele olhou para a menina, que tinha um sorriso misterioso, e para Daniel, que agora parecia mais um estranhamento do que um amigo. O grupo estava dividido, e a ameaça iminente de homens armados rodeava-os como hienas famintas. Precisamos de um plano, gritou Miguel, adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que alguém pudesse articular uma ideia, o cachorro, agora majestoso e feroz, avançou em direção ao cartel. Ele rosnava, um guarda feroz, mas Leandro só pôde pensar em como a situação havia mudado. A menina ainda controlava tudo, e ele podia sentir que ela guardava segredos profundos. Se não temos um plano, precisamos sair daqui agora. Leandro insistiu, o nó na garganta doendo, mas a menina não parecia alarmada. Vocês todos não entendem, até mesmo vocês, ela disse, com um controle acentuado em suas palavras. A verdade é que todos aqui somos apenas peças em um tabuleiro maior. Que tabuleiro? Edward disparou, visivelmente confuso e nervoso. O que você está tramando? Ela deu um passo à frente, seus olhos brilhando de uma forma perversa. Não percebem? Isso tudo era apenas um teste. Vocês foram escolhidos. O que começou como um grito de desespero, agora parecia mais um grito de vitória. Um silêncio desconcertante tomou conta do grupo. Leandro sentiu que a terra sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. Escolhidos? Para quê? Ela olhou para Daniel, e um sorriso sutil surgiu em seus lábios. Daniel, você é mais importante do que imagina. Você e seu potencial. E todos vocês também têm um papel a desempenhar. Eu não quero fazer parte de nada. O que está acontecendo? Daniel gritou, sua expressão uma mistura de confusão e raiva. Os outros valentões estavam atordoados, seus rostos pálidos. Mas então, a terra sob seus pés começou a vibrar de novo, como se algo estivesse prestes a explodir. O homem caído não era o que parecia. Ele começou a convulsionar e, em um instante, uma luz ofuscante emergiu de dentro de sua camisa. O que estava acontecendo? Todos gritaram. Um pânico descontrolado tomou conta do grupo, enquanto a maca da explosão se aproximava. É uma armadilha! Alguém gritou, mas era tarde demais. A luz se intensificou, e em uma erupção de caos, algo terrível aconteceu. O corpo do homem armado se desfez em uma série de fragmentos luminosos, e de repente o ambiente parecia se desmaterializar. As paredes da realidade se distorceram, revelando um cenário alternativo, uma tela sobre outra. Em um átimo, a estrada, o carro capotado, tudo desapareceu. Leandro sentiu um frio na barriga. Eles estavam em outro lugar. O que parecia ser uma tarde quente havia se transformado em um pesadelo surreal. E no meio disso, naquele novo mundo distorcido, ele viu algo mais. O verdadeiro cartel
Não era só uma organização criminosa. Era um jogo interdimensional, um labirinto de estratégias onde as vidas não eram apenas vidas, mas peças de um tabuleiro cósmico. Eu avisei vocês, a menina gritou, agora com uma expressão que Leandro nunca tinha visto antes. Ela tinha mudado. Uma aura de poder a cercava, mais forte do que qualquer coisa que ele já viu. Vocês não entenderam o que se passa aqui. Seu destino foi escolhido antes de vocês nascerem. Os valentões estavam atordoados, seus rostos pálidos. Como assim? Miguel murmurou, a verdade se firmando. Você está brincando? Eu não sou apenas a filha do chefe do cartel. Sou a guardiã de todas as realidades. Cada escolha que vocês fazem nos mundos que habitam cria ramificações. E eu sou a responsável por equilibrar isso. As palavras dela ecoaram na mente de Leandro, um eco aterrador. O que aconteceria se ele tivesse ignorado sua voz? E Daniel, que sempre foi seu melhor amigo, mesmo ele, o que ele tinha a ver com tudo isso? Mas antes que ele pudesse processar mais, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a vibrar violentamente, e uma fenda se abriu, engolindo a realidade ao redor. Não! O que é isso? Daniel gritou, segurando a cabeça com as mãos. A menina sorriu de um jeito que Leandro reconheceu. Era a mesma expressão que ela tinha quando a situação estava sob controle para ela. Preparem-se. Estamos indo para um lugar para que vocês realmente entendam o seu papel. E antes que qualquer um pudesse protestar, foram puxados pela fenda, imersos em uma luz ofuscante. Leandro sentiu como se o mundo estivesse se desintegrando ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou, eles não estavam mais em Vila Esperança. Em vez disso, estavam em uma sala fria, paredes de vidro, um imenso painel de controle reluzente à sua frente. Bem-vindos à verdadeira realidade, a menina disse, a voz ecoando como se não tivesse sozinha. E de repente figuras familiares apareceram nas telas. Amigos, conhecidos, até mesmo pessoas que haviam deixado para trás. Todos dentro de cápsulas, como se fossem marionetes em um espetáculo. Leandro sentiu o coração disparar. O que você fez com eles? Assim como vocês, eles também têm seus papéis nesse jogo. Todos são parte do grande elenco. E agora? É hora de vocês compreenderem a gravidade de tudo isso. Enquanto a verdade se revelava, Leandro percebeu que a batalha estava apenas começando. E agora, com a realidade distorcida e amigos transformados em peças de um jogo, ele teria que decidir: lutaria ou se renderia. O ambiente ao redor de Leandro estava se dissolvendo em um espectro de luz e escuridão. Ele olhava para a menina, cuja expressão inicialmente confiante agora se tornava distorcida de maneira inesperada. Os rostos dos valentões eram um mosaico de confusão e medo. O que você fez? Daniel conseguiu balbuciar, a voz trêmula e carregada de incredulidade. Ela abriu a boca para responder, mas a única coisa que saiu foi um grito agudo, um som quase animal. O chão, sob seus pés, pareceu tremer e se quebrar. E Leandro percebeu que a sala não era apenas um espaço de vidro, mas uma prisão emocional para todos eles. O painel de controle começou a emitir um zumbido intenso. Os rostos nas telas se contorciam em expressões de dor e agonia. Não! Não pode ser! Leandro gritou, olhando horrorizado para os rostos que conhecia bem, amigos e conhecidos presos em suas cápsulas. Ele se voltou para a menina, exigindo respostas. Você não pode ser a responsável por isso. Aquela insinuação fez a menina hesitar. Eu não queria que fosse assim, disse, por um momento parecendo vulnerável. Eu só queria, mas suas palavras foram interrompidas de forma abrupta. Antes que pudesse terminar,
Uma explosão detonou na outra extremidade da sala. O vidro estilhaçou e uma onda de energia os atingiu com força. Todo mundo foi derrubado ao chão, e a confusão tomou conta do lugar. Então, no meio da fumaça e do caos, uma figura emergiu. Era um homem alto, com um olhar frio e determinado. Chegou a hora de acabar com isso, ele declarou, sua voz ressoando com autoridade. O que Leandro sentiu a princípio como uma nova ameaça, rapidamente se transformou em um choque alarmante ao reconhecer quem era. Era seu pai. Pai? Leandro ficou paralisado, um nó se formando em sua garganta. O que você está fazendo aqui? Olhos de desapontamento cruzaram o rosto de seu pai. Eu estou aqui para resgatar você e para te proteger de tudo isso, disse, apontando para a menina, agora completamente em silêncio. Ela não é quem você pensa. Você precisa entender que isso é maior que nós. O coração de Leandro disparou com uma nova onda de emoções. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Ele não acreditava em nada que estava ouvindo. Ela não é apenas a filha do chefe do cartel. Seu pai continuou. Ela é uma agente da própria organização. Ela está manipulando todos nós. Todo esse jogo foi planejado por ela. A revelação é como um soco no estômago. A menina, que até aquele momento parecia ser uma jogadora, agora era vista como a marionete que havia puxado as cordas. Daniel olhou para Leandro, incrédulo. Isso não pode ser verdade. É verdade. O pai de Leandro confirmou, movendo-se para se colocar entre os filhos e a menina. Ela tem o poder de controlar realidades, mas é uma controladora tortuosa. Ninguém está seguro. Uma nova onda de pânico se instalou no grupo. O cachorro, que antes se mostrava feroz ao lado da menina, agora hesitava, parecendo perceber a mudança na dinâmica. Vocês não sabem nada! A menina gritou, sua voz agora distante, ecoando em desespero. Se me deixarem, eu posso dar a vocês o que querem. O poder, a liberdade. Eu sou a chave para tudo isso. Leandro, consumido pela confusão e pela dor, hesitou em como agir. Ele nunca havia sentido uma traição tão profunda, mas algo em seu interior o empurrava a não acreditar. Você nunca se importou conosco, apenas pensou em si mesma. Isso não é verdade, ela gritou. Mas a vulnerabilidade estava se dissipando. Antes que a realidade pudesse se estabilizar mais uma vez, o chão sob eles começou a se rachar novamente. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Ela sussurrou, mas a fúria em sua voz explodia como chamas. Um abrupto pulsar elétrico iluminou a sala. Leandro estava prestes a responder, mas não havia mais tempo. Uma nova fissura se abriu, e antes que os gritos pudessem ecoar no vazio, todos foram engolidos na escuridão. O que significava aquela verdade revelada? O que estaria por vir? As consequências do que estavam prestes a enfrentar levariam todos ao limite de suas capacidades e ao fundo de suas traições. E a maior pergunta de todas pairava no ar. Quem realmente era o verdadeiro inimigo? O mundo começou a se desfazer em fragmentos de luz e escuridão. Leandro sentiu o coração bater acelerado. O caos tomou conta, e a verdade que ele havia descoberto sobre a menina o atormentava. Isso não pode ser real, ele gritou, mas sua voz mal era ouvida no turbilhão que o cercava. O pai dele, determinado, avançou. Leandro, ouça, temos que sair daqui, agora. Ele estendeu a mão, implorando para que o filho lhe seguisse, mesmo enquanto o chão ainda tremia sob seus pés. Mas Leandro hesitou, preso entre a lealdade familiar e a dor da traição. Pai, ela nos manipulou. Daniel, ainda perto deles, olhava de um para outro, tentando compreender outra reviravolta da história. A menina, agora quase insana em sua fúria, tentou recuperar o controle da situação. Vocês não entendem. Este lugar é só o começo. Se vocês não me deixarem guiar,
Todos vão sofrer. A voz dela ressoava com uma ameaça clara, o desespero sendo lentamente substituído por uma energia de poder. Chega! Leandro não aguentava mais. O nó em sua garganta o impediu de continuar, mas a raiva era mais forte. Não vamos mais fazer o que você manda. O cachorro, feroz e imponente, rosnou ao seu lado, alertando o perigo. O pai de Leandro olhou para a mulher, tentando decifrar a verdade. Isso não é um teste. É uma batalha por suas almas e suas vidas. Sua voz ecoou com uma urgência profunda. Em meio ao tumulto, uma nova onda de tensão se espalhou, e antes que algo pudesse ser feito, a sala explodiu em luz. Era como se a realidade estivesse se desintegrando, os rostos nos painéis ao redor distorcendo-se em agonia. Salvem-se! Daniel gritou, fazendo a corrida impulsionada pelo medo e feroz necessidade de sobrevivência. Nos instantes em que estavam prestes a ser engolidos pelo vazio, algo incrível aconteceu. A luz tomou forma, transformando-se em figuras familiares, ressurgiam para ajudar. Não estamos sozinhos. Leandro sentiu um abraço acolhedor da mãe, e um sopro de esperança se acendeu dentro dele. Os amigos estavam ali, em alma e espírito, prontos para lutar. Juntos! O grito coletivo deu impulso. O cachorro avançou. E a força que antes unia apenas a amizade, agora selava um novo pacto. Vocês acham que vão escapar assim? A menina, em meio à fúria, se tornava menos ameaçadora e mais reveladora. Então venham! O desafio ecoou pela sala. Um convite para provarem que estavam prontos para mudar. O grupo se uniu diante do pai de Leandro. Estamos prontos, ele gritou, a determinação em sua voz ecoando através da luz. E juntos, avançaram, rompendo a barreira das realidades. Os rostos familiares ao redor, ajudando a enfrentar o desconhecido. A batalha não é só contra ela, mas contra tudo o que está se desenrolando. Daniel gritou, consciente de que era mais do que uma luta. Era uma escolha sobre quem eles realmente eram. E cada passo dado era uma afirmação de que eles não iriam recuar. E quando a clareira se iluminou, Leandro percebeu que a linha entre bem e mal, amizade e traição, estava em constante movimento. Como um verdadeiro teste de caráter, a resposta que eles dariam ecoaria além daquela sala. Poderiam, de fato, vencer? A energia ao redor deles tremulou, e ele olhou para a menina com novos olhos. Isso não é um jogo, ele sussurrou, e ela hesitou, como se visse um vislumbre de esperança. E nós não seremos suas peças. E no instante em que a luz atingiu seu auge, todos se sentiram mais fortes, mais conectados. Era apenas o começo de algo novo. A batalha estava por vir, e a força que encontraram não iria se desfazer. Leandro e seus amigos se lançaram em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar qualquer desafio. Enquanto o caos ao redor começava a se acalmar, várias perguntas ainda pairavam no ar. O que realmente estavam prestes a enfrentar? A vitória viria com um preço? Quem se tornaria o verdadeiro herói daquela história? Para responder isso, eles precisavam seguir em frente. Se você chegou até aqui e ficou grudado na história, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. Inunde a seção dos comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte disso. Vamos juntos nessa jornada.